Uma linda e verdejante vida, você, uma linda e maravilhosa vida. Para quem não sabe quem eu sou o Munhoz, sou numerólogo, cartomante, benzedor, runemal e também professor. Sejam bem-vindos a este canal. Todas as quartas-feiras nós temos vídeos sobre numerologia. Eu estou fazendo um apanhado de todas tudo sobre numerologia, e hoje nós vamos falar sobre o 44. Então, antes da gente falar do 44, é só preciso lembrar para você o seguinte: essa série agora eu estou falando dos números mestres. E o que são números mestres? São números que se repetem, e por eles se repetirem, eles ganham uma força a mais. Então a gente vai ver que todo número mestre tem duas forças: a força do número que está sendo repetido e a força do número cuja soma daqueles números repetidos formam. Então, hoje é o dia do 44, então a gente vai falar tanto da energia do 4 quanto da energia do 8. Maravilha? E se você gostar, eu espero que você goste bastante, deixa o like aí que vai ajudar pra caramba aqui comigo. Depois também você pode querer fazer um mapa numerológico, e para poder fazer o mapa está aqui embaixo o meu contato. Bom, fora do merchan, que é o 40? Que é o 44? 44 ele é a repetição de 2 quartos e a soma dá 8. Então vamos começar a entender que o 44 ele leva dentro de si a energia do 4. E o que é o 4? 4 é um número de concretização, ele é um número de pé no chão, é um número pé no chão, é um número que se conecta com a natureza física, com a natureza mesmo, ou seja, as árvores, as plantas, aquilo que é natural, dentro de um conceito mais holístico. O 4 ele representa o reino físico, o reino do elemento terra. Tá? Então ele tem a ver com o elemento físico, ele tem a ver com terra, então ele tem a ver com criar, ele tem a ver com manifestar, ele tem a ver com construir. Isso tem que ficar claro para vocês, porque quando a gente passar para falar do 44, essas características elas são ampliadas demais. Então, como eu estou falando de um número de construção, o seu mestre, o 44, ele também tem que ser um número construtor, né? Só que num sentido muito mais elevado que ele. O 4 ele tem uma tendência limitadora, ele tem uma tendência doutrinadora, ele tem uma tendência a ser um número que cria caixinhas para organizar, tá? Essas organizações elas podem ser dinâmicas, do qual eu vou pegar uma caixinha, vou pegar aquilo, vou olhar lá dentro, vou utilizar, vou fechar, guardar e continuar, né? Ou ela pode ser uma tendência limitadora, do tipo pegar essa caixinha e ficar preso dentro da caixinha. E é um ponto importante a ser entendido. A gente vai entender que o poder do 44, em vez de pegar essa caixinha em mim, ele faz criar essa caixinha nos outros. Tá? Esse que é a grande questão, porque todo número mestre ele é um número que transborda, é um número de transbordo. Então ele se preenche com aquela energia, ele transforma aquela energia para fora, fazendo com que os outros sejam submetidos ao impacto das suas ações também. Ele é um número que ele influencia e é influenciado pelo ambiente. Diferente, por exemplo, dos números de 1 a 9, sendo o 9 o começo dessa história de transbordo, que eles são limitados à própria existência. Então, por exemplo, eu tenho alma 6, então todas as ações do 6 estão limitadas à minha pessoa. E, obviamente, eu vou estar interagindo com outras pessoas e vão afetar eles, mas de uma escala pequena. Se eu tivesse alma 33, que também gera um 6, o que ia acontecer? Eu estaria submetido às mesmas coisas do 6 para mim e estaria emanando para as pessoas ao meu entorno a energia do 6. Então elas estariam também vivendo o 6. Então esse transbordo ele afeta todos os números mestres. Então, por exemplo, se o 6 tem uma tendência emotiva e eu estou
descontrolado nessa minha emotividade, o que vai acontecer se eu tenho 33? Essa emotividade da minha pessoa, ela influencia todo mundo do ambiente. Todo mundo que não está se percebendo, ele vai perceber, vai começar a sentir também bastante emotivo, ou pelo menos com as emoções um tantinho bagunçados. Agora, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: o 4 como um número limitador, então eu crio limitação nas outras pessoas também. Bom, e aí o que a gente tem também? A gente tem que o 44 é o 4 mais 4 que dá 8. Então ele também tem essas características do 8. Ele junta a característica do 4 com a característica do 8. Só que ele pega o 8 e potencializa mais. E o que é o 8? É interessante. O 44 é um dos números mais interessantes que tem, porque a soma dele dá 8. Então, se eu pego o 8, o que é o 8? O 8 é o 4 duas vezes. Se eu pego o 44, ele é o quê? Ele é o 8. Ele também é o 8, quando eu somo 4 mais 4. Então, tanto o número que dá origem repetida ao 44, que é o 4, dá 8, quanto o 8 também vem desse equilíbrio dos dois 4s. Então ele é bastante interessante e diz o seguinte, para a gente expandir isso, então ele é um número explorador, é um número conquistador. Ele vai querer conquistar, ele vai querer manifestar, ele vai querer expandir. Então se o 4 é um número de construção, o 8 é um número de grande construção. Então o 44 é um número de construção enorme. Os números construtores, por assim dizer, são o 4, o 8, o 22 e o 44. Sendo que o mais poderoso deles, por assim dizer, é o 44. Né? Então, por exemplo, se o 22 constrói coisas para décadas, para períodos de até meio século, até séculos, né? O 22 vai até séculos, né? A pretensão da energia 22 é uma construção para séculos. O 44, a pretensão dele é para milênios. Então, se você pensa o seguinte, uma obra que é para durar um século, feita pelo 22, o do 44 é uma obra feita para durar milênio. Então, uma obra dessa magnitude seria, por exemplo, as pirâmides do Egito, seria o Coliseu de Roma, seria Coliseu legal, mas uma obra mais grandiosa, a Muralha da China, a Grande Muralha da China. Acho que o melhor exemplo da energia 44 é a Grande Muralha da China. É uma energia, é uma grandiosidade de tal tamanho, de tal proporção, que você pode ver a Muralha da China do espaço. Você vai na estação espacial e quando ela passar no território chinês, olhar pela janelinha, você vai ver o risco equivalente à Grande Muralha da China, o tão grandioso que é isso. Então, o 44 ele tem uma grandiosidade, um querer construir, manifestar, deixar a marca que vai durar milênios, por assim dizer. Então, qual que é a influência dele nas pessoas ao redor? A influência é de querer deixar a marca, é de deixar um legado, por assim dizer, que dure milênios. Então, todo o propósito do 44 é a influência da construção, da construção de grandes coisas e que deixe um legado para milênios. E não precisa ser um legado físico, como a Grande Muralha da China. Pode ser um legado intelectual também. Por exemplo, livros, grandes tratados literários. E como ele tem essa questão literária, então se a gente pegar autores cujas obras vão levando do milênio, por exemplo, vamos pegar o Ramayana. Ramayana é um livro poético indiano que conta a história do Sr. Rama. É um poema que leva milênios, né? Ele tem aproximadamente uns 4.000 anos. Você tem a construção de textos, por exemplo, do Bhagavad Gita, que faz parte do Mahabharata. E esses livros, esses tratados, eles levam séculos. Isso é só para citar alguns exemplos, existem vários outros. Pirâmides do Egito, grandes muralhas,
a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria já foi, né? Essa não durou tanto tempo assim não. Mas era para ser algo nessa magnitude. O Ramayana, o Mahabharata, o Eda Poética, a Cosmogonia, eles são todos tratados importantes que transcendem o pessoal e que são levados para toda a humanidade. Então, o 44 ele é um construtor, ele é um grande construtor, ele é um grande negociador, ele é um grande estrategista, ele é um grande arquiteto, engenheiro, por assim dizer. Não que ele vai ter essas profissões, mas ele tem dentro de si as organizações disso. É uma pessoa organizada, disciplinada, pontual, assim, ao extremo. E quando ele está no negativo, ele cria essas caixinhas no outro. Então, ele leva o outro muito rapidamente a entender a sua forma de pensar. Então, ele cria essas condições de limitação interna nos outros. Então, ele vai ser o quê? Super conservador, super doutrinador, ele vai ser extremamente opressivo. Como ele é o número mestre, ele tem um carisma natural, um magnetismo natural. Então, ele afeta os outros com as suas próprias limitações e cria nos outros condições limitantes do qual ele se torna a lâmpada guia para outras pessoas. Como ele cria essa limitação, ele acaba sendo um doutrinador e um opressor. Então, quem tem o número 44 no mapa, em alguma posição especial, e ele porventura deseje comandar os outros, ele consegue, justamente por conta do 8. O 8 é o número de comando, é o número de poder. Contudo, a influência dele é muito forte, que cria limitações nas pessoas, através do seu magnetismo pessoal, a fazer com que elas o sigam quase que cegamente, né? E não conseguem sair porque ele tem essa emanação de limitação. E aí se encontra a terra fértil nessas pessoas com vontade fraca. Com vontade fraca, ela acaba desse jeito. E agora, se ele for uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente pensa no coletivo, né, pensa como o 44 mesmo, que é uma expansão de crescimento e no coletivo, ele consegue erguer pessoas, erguer grupos, erguer empresas, erguer nações, erguer nações e fazer com que elas se tornem destaque em cenários internacionais, no cenário mundial, e consiga levar esse exemplo, esse propósito durante muitas décadas, quiçá muitos séculos. Esse é o poder do 44, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo, deixa um comentário para eu saber se você concorda ou discorda disso, se você sabe se você tem um 44 no mapa e se está rodando no mesmo ponto, porque acaba acontecendo exatamente isso. O número mestre é tão poderoso que às vezes o poder oprime quem o possui. E aí ele começa a rodar em ciclo porque sente a grandeza, mas não consegue deixar ela fluir. E aí fica procrastinando em fazer o que precisa ser feito. Se você está desse jeito, talvez você tenha algum número mestre numa posição especial. Manda mensagem aqui para mim e vamos dar uma olhada no seu mapa numerológico. Você vai ver que isso vai te organizar a vida imensamente. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem e que Shiva os abençoe. E